Imagine por um instante que você está diante de um mistério tão vasto que desafia tudo o que você já conheceu. Um mundo onde a beleza e o caos dançam juntos, onde perguntas ecoam no silêncio, mas as respostas estão escondidas em algo maior. Hoje, eu te convido a mergulhar comigo em uma jornada de fé, reflexão e esperança. Se inscreva agora, fique até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar a maneira como você enxerga cada dia da sua vida. Vamos juntos buscar a luz que brilha mesmo nas sombras. Antes de nos ajoelharmos em oração, vamos primeiro abrir nossos corações para ouvir o sussurro divino que ressoa através das Escrituras. Vamos nos preparar para elevar nossas vozes ao Criador. Mas antes, permita que a palavra de Deus nos envolva como um manto de conforto e revelação. Há instantes na existência em que você para, contempla o mundo ao seu redor e sente o coração acelerar diante da grandiosidade que se desdobra. Pense na majestade de um entardecer, quando o céu se veste de tons alaranjados e dourados, como se o próprio Deus pintasse uma tela para nos lembrar de sua glória, ou na serenidade de um lago cristalino, refletindo as montanhas como um espelho da eternidade, convidando-nos à quietude e à reverência. E o que dizer de uma pequena flor que rompe o solo, frágil e vibrante, um testemunho vivo de que a vida encontra um caminho mesmo nas condições mais adversas. Tudo isso é um grito silencioso da criação, proclamando as maravilhas daquele que a formou com suas mãos. A Bíblia nos diz em Salmos 19:1 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada detalhe da natureza é um versículo vivo dessa poesia celestial, um convite para que ergamos os olhos e reconheçamos o artista por trás da obra-prima. Mas, assim como a criação reflete a beleza do seu amor, ela também carrega o peso de sua força indomável. O mesmo mar que acaricia a areia com ondas suaves pode, em um instante, se erguer em fúria, engolindo navios e desafiando a arrogância humana. O mesmo céu que nos abraça com a luz do amanhecer pode se transformar em um palco de relâmpagos e trovões, lembrando-nos de que há um poder além do nosso controle. É como se a natureza fosse um espelho duplo. De um lado, a ternura de um pai que cuida, do outro, a soberania de um rei que governa. Às vezes eu me pego olhando para esse paradoxo e perguntando: Senhor, por que fizeste um mundo assim, tão cheio de esplendor e, ao mesmo tempo, tão marcado por tempestades? Por que a tua criação é um hino de louvor e, em certos momentos, um rugido de julgamento? Reflito sobre as montanhas que se erguem imponentes, símbolos de estabilidade, mas que podem tremer em terremotos devastadores. Penso nas florestas verdejantes, lares de vida abundante, que podem ser reduzidas a cinzas por um fogo implacável. E então, minhas perguntas se aprofundam. Por que, Deus, há tanta beleza misturada com tanto caos? Por que a paz de um dia ensolarado é seguida pela calamidade de uma noite escura? Por que teus filhos, aqueles que te buscam com fervor, que erguem as mãos em adoração e vivem para te servir, enfrentam tantas batalhas, enquanto outros, que viram as costas para ti, parecem caminhar em terrenos mais suaves? Essas questões não são novas. Elas ecoam nos corações humanos desde os tempos antigos. Jó, um homem justo, perguntou algo semelhante em meio ao seu sofrimento. Por que os ímpios prosperam? Jó 21:7. Abacuque, perplexo com a injustiça que via, clamou: Por que me mostras a iniquidade? Abacuque 1:3. E eu, como tantos outros, já levei essas dúvidas ao trono da graça, buscando entender o que parece impossível de decifrar. Mas então, a palavra de Deus me encontra, como uma âncora em meio à tormenta, e me lembra de Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras são como um farol, iluminando a verdade de que há um propósito divino que transcende minha capacidade de compreender. Deus,
Em sua infinita sabedoria, escolheu guardar certos mistérios para si. Não porque ele nos despreza ou nos deixa à deriva, mas porque nossas mentes, limitadas pelo tempo e pelo espaço, não poderiam suportar o peso total da sua visão eterna. Pense nisso. Se pudéssemos mapear cada passo do plano de Deus, entender cada curva do caminho, seríamos como crianças tentando segurar o oceano em um balde. É impossível, mas o que me enche de esperança é saber que, mesmo sem todas as respostas, Ele nos deu o suficiente. Ele nos presenteou com Sua palavra, um tesouro vivo que nos guia como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Ele nos entregou promessas que são como rochas inabaláveis, sobre as quais podemos construir nossa fé, mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. Talvez você, como eu, já tenha se perguntado: por que, Senhor, não vemos mais os milagres grandiosos dos tempos bíblicos? Onde estão os mares que se abrem, como na época de Moisés? Onde está o fogo que desce do céu, como Elias testemunhou? Moisés ergueu seu cajado, e as águas do Mar Vermelho se dividiram, um sinal poderoso da libertação divina. Êxodo 14, 21, 22. Elias orou, e o fogo do Senhor consumiu o altar, provando que só Ele é Deus. 1 Reis 18, 38, 39. Esses eram momentos em que o céu parecia tocar a terra, e o poder de Deus se manifestava de forma visível e inegável. Mas hoje, muitas vezes, nossas orações parecem encontrar um céu de bronze. Algumas são respondidas com rapidez, como uma brisa suave que traz alívio imediato. Outras, porém, ficam suspensas no ar, envoltas em silêncio, como se Deus estivesse nos pedindo para esperar algo que ainda não podemos enxergar. Eu já estive aí com o coração apertado, clamando por uma resposta que não vinha. Já me perguntei por que a dor persiste, por que o caminho fica mais estreito, por que a luta não termina. Mas então, a palavra me confronta novamente, desta vez em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e Ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras são um chamado à rendição, um convite para abandonar a necessidade de controlar e compreender tudo. Elas me lembram que a fé não é sobre ter todas as peças do quebra-cabeça. É sobre confiar no Mestre, que já conhece o desenho final. Vivemos em um mundo onde queremos explicações para cada passo. Queremos saber o porquê antes de dizer sim. Queremos ver o destino antes de dar o primeiro passo. Mas a fé verdadeira é diferente. Ela é um salto no escuro, sustentado pela certeza de que há braços eternos prontos para nos segurar. Deus não nos deve explicações, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Se Ele fosse pequeno o suficiente para caber nas nossas mentes limitadas, não seria grande o suficiente para carregar nossas vidas. Mas Ele é imenso, soberano, poderoso além da imaginação. E é exatamente por isso que podemos descansar nele, mesmo quando o caminho está envolto em neblina. E aqui está uma verdade que me faz sorrir em meio às lágrimas. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos. Romanos 8, 28 proclama com ousadia: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que cada dor tem um propósito, cada espera tem um significado, cada pergunta sem resposta está sendo tecida em uma tapeçaria divina, que um dia veremos com clareza. Talvez agora você esteja em uma temporada de luta, segurando a fé com unhas e dentes, perguntando: Senhor, até quando? Talvez você tenha orado por um milagre, mas o silêncio parece ser a única resposta. Mas ouça isto: Deus não desperdiça nada. Ele pega os cacos da sua vida, as perdas, os medos, as dúvidas, e os transforma em algo glorioso. Então, se suas perguntas estão pesando mais do que suas certezas, deixe sua fé ser maior do que sua necessidade de entender. Confie nele com todo o seu ser, mesmo quando o chão treme sob seus pés.
Um dia, você olhará para trás e verá que Ele esteve lá o tempo todo, guiando, sustentando, moldando você para um propósito eterno. Agora, vamos nos unir em oração, trazendo nossas dúvidas e nossa esperança ao pé da cruz. Senhor Jesus, nosso Salvador e Rei, há momentos em que a vida me confunde. Eu olho ao meu redor e vejo portas se fechando quando esperava que se abrissem. Sinto o peso do silêncio quando ansiava por tua voz. A dúvida tenta roubar minha paz e o caos ameaça apagar minha luz. Mas mesmo assim, eu venho a ti, pedindo que fortaleças meu coração. Ajuda-me a caminhar pela fé, não pelo que vejo. 2 Coríntios 5:7. Crendo que tua mão está sobre mim, mesmo quando não a sinto. Tua palavra me ensina a confiar em ti de todo o meu coração. Mas, Senhor, confesso que isso é um desafio. Eu desejo por clareza muitas vezes me puxa para trás, mas hoje eu escolho te buscar acima de tudo. Espírito Santo, guia-me quando o caminho fica turvo. Quando o medo me paralisa, lembra-me das tuas promessas. Quando a incerteza me cerca, firma-me na rocha que é Cristo. Tu vês cada lágrima que derramo, cada fardo que carrego, cada suspiro que escapa dos meus lábios. Nada escapa ao teu olhar amoroso. Tu és o Deus que ordena os ventos e as ondas, que acalma as tempestades com uma palavra. Marcos 4:39. E mesmo quando eu não entendo o que estás fazendo, creio que estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu me agarro à promessa de Romanos 8:28, sabendo que cada passo, cada tropeço, cada vitória faz parte do teu plano perfeito. Senhor, eu me rendo a ti. Se as tempestades são o caminho para ver teu poder, que assim seja. Se as provações me ensinam a depender de ti, que venham. Minha esperança está em ti, pois tu disseste em Isaías 43:2, quando passares pelas águas estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te consumirá. Essa é minha certeza. As águas podem subir, mas não me afogarão. O fogo pode arder, mas não me destruirá. Tu és meu escudo, minha fortaleza, minha paz no meio da guerra. E por isso eu te louvo. Mesmo na espera, mesmo na dor, eu te adorarei, porque tu és digno. Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração ressoou em sua alma, diga amém, como um ato de fé. Que as bênçãos deste momento repousem sobre você em nome de Jesus. E se você carrega um pedido especial, compartilhe-o conosco nos comentários. Será uma honra interceder por você. Que a paz de Cristo esteja com você sempre.